As pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes, elas são confundidas como se elas fossem crianças, como se elas fossem, né, pessoas que não tivessem um desenvolvimento próprio e que ficassem crianças eternamente. Elas podem até ficar infantilizadas, né, ou infantis, na sua concepção de ver o mundo, na sua capacidade de entender os aprendizados, elas podem até ficar infantilizadas, né? No sentido de não conseguir perceber o ambiente em que ela está inserida e principalmente em relação às intenções sexuais. Agora, isso varia muito quando a gente fala de pessoas com deficiência intelectual. Varia muito porque existem vários níveis de capacidades, né? E tem pessoas que, de fato, elas vão ter uma deficiência intelectual muito mais grave, não é? Ou seja, uma deficiência intelectual que elas não conseguem, de fato, se autocuidar, não conseguem, de fato, discernir, muitas vezes não conseguem nem comer sozinhas. Então, essas pessoas vão ter mais dificuldades de entendimento. E o comportamento sexual, o instinto sexual não, porque mesmo essas pessoas que elas não conseguem se autocuidar, que elas não evoluem na sua capacidade cognitiva a ponto de poder, inclusive, comer sozinha, tomar seu banho sozinha, muitas vezes não conseguem nem caminhar. Então, essas pessoas, elas têm dificuldades que vão também impedi-las de entender o que, na verdade, está acontecendo ali com elas. E essas pessoas, elas precisam de uma supervisão maior, elas precisam de um acompanhamento maior, elas precisam, de fato, ter alguém ali com elas quase que 24 horas. Então, essas pessoas, elas são mais difíceis da gente poder promover uma educação em sexualidade. Mas o que é incrível é que mesmo essas pessoas, elas não deixam de ter o seu desenvolvimento sexual. Ou seja, quando elas entram na adolescência, no período referente à adolescência, que seria ali por volta dos seus 10, 12, 13, até mesmo 14 anos, os hormônios vão promover uma mudança física e vão promover uma reação do seu organismo também de forma diferente. E, portanto, mesmo essas pessoas que têm uma deficiência sexual mais acentuada, aquelas pessoas que elas dependem muito de outra pessoa para poder existir, porque elas não têm condições nem de se autocuidar, né, fisicamente, quanto mais de entender os aspectos, né, do que está ao seu redor, porque isso depende da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade adaptativa, e que são exatamente os dois elementos que a pessoa com deficiência intelectual, elas têm diminuídas. E quanto mais grave é a sua deficiência, mais diminuídas são essas capacidades. Mas mesmo assim, essas pessoas são capazes de se desenvolver sexualmente. Ou seja, seu pênis vai ser um homem, o seu pênis vai crescer, ele vai ter ereção, ele vai ter até ejaculação, ele vai ter sensações, ou seja, quando ele receber qualquer estímulo, e esses estímulos, mesmo ele não entendendo que aquela situação pode ser uma situação erótica, mesmo assim, essa pessoa, ao ser tocada, por exemplo, o seu corpo vai reagir. Não porque foi tocado no pênis ou porque alguém fez um movimento erótico com ele, não. O pênis dele vai reagir porque alguém tocou no seu corpo. E o nosso corpo é o nosso maior órgão sexual, né? Ou seja, a nossa pele é o nosso maior estímulo. Então, muitas vezes, essas pessoas, por serem muitas vezes também pouco tocada, qualquer toque que ela recebe gera uma sensação prazerosa. E ao gerar uma sensação prazerosa, mesmo que essa sensação não seja erótica, ela pode provocar uma sensação erótica. Então, essa pessoa vai reagir, o organismo dele vai reagir, e ele então vai ter uma ereção. A garota, ela vai lubrificar, ela vai ter, sim, um estímulo, ela vai ter aquela sensação, né, de comichão, como eu falo aqui muitas vezes para vocês, ela vai ter uma certa ansiedade, ela vai ficar excitada. Então, essa garota, mesmo que ela não tenha capacidade de reagir, entender, né,
as questões mais cognitivas, né, e as questões mais do que está acontecendo ali no seu entorno, e de se autocuidar, o corpo dela vai reagir. Porque o desenvolvimento do corpo não é o mesmo do desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento intelectual é comandado pelo nosso cérebro. O nosso corpo também tem um comando cerebral, mas não só. Mas é um comando cerebral também que é diferente, né? É um comando cerebral que está em outro departamento. Então, o organismo dela vai reagir, o organismo dele vai reagir. Então, eles vão ter um desenvolvimento sexual, eles vão ter uma reação sexual, do mesmo jeito que eles desenvolvem, né, a capacidade deles para se alimentar, a capacidade deles para dormir, para descansar, ou seja, o organismo dele continua funcionando com suas questões vitais. E o sexo, como eu já disse para vocês aqui muitas vezes nas minhas lives, né, ele também é uma função vital. Não é uma função vital para o ser humano, mas é uma função vital para a espécie humana. Então, esse é um dos grandes mitos, né, que atrapalham muito o olhar do adulto que não tem uma deficiência intelectual para com a sexualidade dessas pessoas. E principalmente dos pais e dos educadores. Porque eles estão ali numa convivência de dia a dia, o tempo inteiro, né, com o seu filho ou com a sua filha, ou com o seu aluno ou a sua aluna, e muitas vezes eles se deparam com situações que eles não sabem como lidar com elas, em função desse olhar, que é um olhar, né, que é baseado no mito de que ele seria uma criança.